Eu sabia que a UERJ é imprevisível quando ela escolhe o livro base da redação, mas eu não sabia que ela era tão imprevisível. Ela escolheu esse livro aqui agora, que do Kazuo Ishiguro, Não Me Abandone Jamais, para ser o livro base do vestibular 2023. Sim, você ganhou uma nova oportunidade de fazer a UERJ agora em 2022. Só que esse livro ele é mais complexo do que todos os outros que a UERJ já cobrou. Eu vou explicar por quê nesse vídeo. Antes de eu explicar, vou me apresentar caso você não me conheça ainda. Eu sou Vinícius Oliveira, mas meus alunos me chamam de profinho da redação. Tirei 1000 no Enem, tive 5 alunos que também tiraram 1000 e também sou especialista na prova da UERJ, beleza? E se você gostar desse vídeo, deixa o like e se você quiser, se inscreve no canal, porque de vez em quando eu tô colocando vídeos aqui voltados para o vestibular da UERJ, beleza? Vamos falar sobre esse livro então. Galera, vai fazer a prova da UERJ agora, 2022 para 2023. Tem que ler esse livro do Kazuo Ishiguro. O nome do livro é Não Me Abandone Jamais. Bota aqui nos comentários se tu já leu esse livro. Eu já te adianto, se você não leu esse livro, toma cuidado. Por quê? Porque essa leitura é uma leitura extremamente psicológica, uma leitura extremamente abstrata. É um livro que é uma distopia. Vou explicar nesse vídeo o que é uma distopia. Esse livro é totalmente diferente de tudo que a UERJ já cobrou antes, sabe por quê? Porque ele tem muitas polêmicas. Ele fala sobre a questão do dilema da condição humana. Então, tudo aquilo que é nosso dilema humano, solidão, individualismo, egoísmo, maldade, ilusão, tudo pode ser cobrado esse ano pela UERJ. Caraca, isso é muito empolgante, sabe por quê? Porque isso tira aquela previsibilidade dos livros. Por exemplo, o ano passado o tema foi relativamente previsível. Falava, era um romance policial, tinha uma dúvida se a pessoa matou ou não aquelas pessoas que morreram no romance. Então a gente sabia mais ou menos aqui o tema poderia ver. Inclusive a gente até fez redação modelo com o pessoal lá do curso sobre uma das polêmicas, que era sobre o estereótipo, sobre a questão da certeza. Fizemos uma redação modelo sobre isso, a galera foi muito bem. Dessa vez, eu tô vendo que a UERJ não está tão previsível como estava antes. Então isso aumenta aí a nosso desafio de encontrar um tema-chave para a redação da UERJ. E eu comecei a ler esse livro para poder fazer as redações de modelo com os meus alunos do curso da UERJ 2023. E percebi algumas coisas, e tô vindo aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre elas para você. Primeira coisa, o nome do livro é Não Me Abandone Jamais. Esse livro, ele virou filme. E muitos alunos me perguntam assim, profinho, eu posso ver o filme em vez de ler o livro? E a minha resposta é simples, não. Sabe por quê? Porque se você pode assistir ao filme como forma de, sei lá, entretenimento. Mas, para efeitos de vestibular, não aconselho, sabe por quê? Porque o que é um filme baseado no livro? O filme baseado no livro é uma interpretação que o cineasta teve da obra. Então você não está vendo o livro, você está vendo uma interpretação que alguém teve daquela obra. Isso é ruim, porque você acaba tendo uma visão mascarada, maquiada, modificada do romance. Então, você vai estar se enganando se você acha que é suficiente ver o filme em vez de ler o livro. Então, leia o livro. O livro tem 300 páginas, é uma leitura um pouco mais lenta, porque é um romance psicológico, não tem tanta ação. Por exemplo, ano passado foi o livro Romance Policial, tinha ação, tinha morte, tinha assassinato, tinha violência, então te prendia ali. Esse livro não prende tanto, ele é um pouquinho mais demorado para ler, um pouquinho mais maçante a leitura, mas também interessante se você gostar de romances abstratos. O escritor desse livro é o Kazuo Ishiguro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, recente, é um livro recente, não é um clássico, é um livro que foi escrito agora, em 2000 e pouco, 2002, 2005, se não me engano. A principal discussão desse livro é o abismo entre o ser humano e o mundo. Há uma desconexão. Fernando Pessoa falava muito sobre o desconcerto no mundo. O ser humano, e aí começa a viajar, né? O Ed dá uma viajada. O ser humano, ele não é pleno. Ele sempre está desconfortável, desconcertado. O ser humano sempre está no mundo, só que está em constante prisão, em constante conflito, em constante dor. E essa dor acontece por vários motivos. Pelo preconceito, pela ilusão, pela solidão, pelo egoísmo. Então, todos esses dilemas humanos podem ser o tema da UERJ 2023. É por isso que você tem que ter uma preparação forte, baseada nos mais diversos temas. O que esse livro tem de história? São 3 amigos que vivem na infância dentro de um internato, numa escola interna. E, inclusive, a questão do internato também tem a ver com aquela solidão que as crianças tinham naquela época. E os 3 personagens-chave dessa obra são a Kate, a Ruth e o Tommy.
tá? A Kate é a narradora. As memórias dela vão sendo reveladas ao longo do livro. É um livro de memórias, tá? Por isso que eu tô falando que é uma leitura um pouco mais cansativa. Inclusive no curso você vai ter resenha completa, mastigadinha desse livro, tá? Esse livro ele tem alguns mistérios. Quais são os mistérios, profinho? Os mistérios são revelados ao longo da obra, tá? Os 3 personagens, eles são especiais, eles são diferentes dos outros, eles têm especificidades em relação ao outro, eles têm algumas competências diferentes. E essas competências são reveladas ao longo do livro. E aí, quais são as principais temáticas que a UERJ pode cobrar nessa obra? E aí aqui entra o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Ela pode cobrar questão sobre a diversidade humana. As crianças eram diferentes, as crianças se diferenciavam pelo seu talento, pela sua especificidade. As crianças viviam numa solidão, que o internato não podia ter visitas, aliás, até podia, só que a família não visitava eles, não visitava as crianças. Essa solidão pode ser entendida em sentido amplo, tá? Nas mídias sociais, e o livro critica isso, também existe uma solidão. Às vezes a pessoa tá na mídia social com centenas de amigos, só que na verdade ela se sente sozinha. Então a UERJ, ela pode bater nessa questão da solidão, a questão dessa pseudo-amizade que a gente tem na internet, nas mídias sociais. Totalmente possível da UERJ cobrar isso. Também existe uma polêmica do destino pré-determinado, predestinado versus livre-arbítrio. Será que a pessoa já nasce com o destino dela já traçado por alguém? Ou será que ela traça o próprio destino? Cara, isso tem muito a ver com o vestibulando, né? O vestibulando, ele está traçando o próprio destino ou o vestibulando já tem um destino pré-traçado? Muito interessante isso. Também fala sobre egoísmo, individualismo. E aqui é uma crítica que se faz tanto ao ser humano. O ser humano pode ser egoísta, quanto o sistema pode ser egoísta. Como assim, profinho? O sistema pode ser egoísta. Quando eu falo ser humano, eu falo sobre a questão do individualismo. O ser humano só pensa em si mesmo. E quando eu falo sistema, o nosso dia a dia é um dia a dia tão corrido, tão desigual, que a gente acaba não percebendo outras pessoas. A nossa correria do dia a dia impede que a gente tenha percepção sobre as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Então o sistema, ele nos obriga a ser egoístas, ou o ser humano já nasce egoísta. Essa discussão é muito importante. E também pode ser cobrado o tema da alienação. Dentro do livro tem a personagem Ruth, e aí a narradora Kate diz que ela vive numa bolha, que ela é alienada. E essa bolha, ela pode ser entendida de 2 formas. Ela pode ser entendida como a bolha de comportamento, ou seja, o comportamento dela, ela não liga para o outro, o comportamento dela é ser individualista com os outros que estão ao redor dela, ou essa bolha pode ser uma bolha política, ela não se preocupa com os problemas sociais que estão acontecendo. Inclusive esse tema da bolha política, a pessoa que vive só naquela bolha ali dela, pode ser um tema muito importante para esse ano que é de eleição, né? E para finalizar o nosso vídeo aqui, esse livro, ele é uma distopia. O que é uma distopia, profinho? Distopia é uma realidade que não está acontecendo agora, uma realidade que está no futuro, tipo um apocalipse, e é uma realidade que, se acontecer, vai ser péssimo. É diferente da utopia. A utopia é uma realidade que está no futuro, mas se acontecer, vai ser ótimo. Se acontecer, vai ser perfeito. Utopia é uma coisa boa. Boa demais para ser verdade. A distopia é uma coisa que ainda não aconteceu, que talvez vá acontecer, e quando acontecer, vai ser péssimo. Tipo Apocalipse. Sabe aqueles filmes que o mundo acabou e as pessoas ficam lutando pela água, lutando pelos recursos mais básicos? Tipo o livro de Eli, que todo mundo morre e as pessoas ficam lutando pelo sabonete, que ficam disputando por gotas de água. É uma distopia. Uma coisa que é bizarra, que está no futuro, mas talvez aconteça. Esse livro é uma distopia, uma realidade assim, bizarra que está no futuro. Então, aqui dá margem para a gente falar de qualquer problema social grave, gravíssimo, que pode acontecer no futuro. Tu entendeu mais ou menos então qual é a principal polêmica da obra? A questão do ser humano. E aí, eu vou te falar uma parada, tá? Você ganhou uma nova oportunidade de fazer a UERJ esse ano, não esperava. A UERJ vai ser um único dia, um exame único, ela vai fazer 60 questões objetivas, mais a redação. Então, se você começar a se preparar agora, você vai ter mais chance do que o seu concorrente, que só vai começar a se preparar no final do ano. Beijo pra você, obrigado por ter ficado comigo até o final.
final desse vídeo e coloque aqui no comentário se você gostou da escolha desse livro. Eu particularmente adorei, porque é um livro imprevisível e vai dar certo. Valeu, beijo pra você, galera, até o nosso próximo